Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estudar o legado de Pitágoras provado pelo Euclides. Olha só aqui, ó, um spoilerzinho da aula, tem bastante coisa legal para a gente ver aqui hoje. Eu dei uma preparada nesse material, estudei, trouxe para vocês todo o racional por trás aqui das ideias, né, do Euclides para poder provar o teorema de Pitágoras. Eu acredito que talvez poucos de vocês tenham conhecimento de uma prova feita dessa maneira, não sei. Eu, pelo menos, quando vi isso daqui na escola, na época, nem teve dedução nenhuma, o professor só colocou lá na lousa na hora, o teorema de Pitágoras é esse daqui, apliquem e acabou, né, e fim de história. Então, eu realmente acredito que possa enriquecer bastante na formação de vocês, entender, né, uma prova para um conteúdo tão elementar quanto esse, mas que pode ser muito bela quando a gente emprega alguns métodos aqui da geometria, principalmente os que foram idealizados aí pelo Euclides, né? Então vamos lá, sem nos alongar muito nas preliminares, já quero ir direto para o assunto aqui com vocês. Nosso objetivo no final do dia é mostrar que se esse cateto desse triângulo aqui é A, esse cateto aqui é B e esse cateto aqui é C, desse triângulo retângulo. Lembrando que o lado que mede C, ele está oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Né? Então, se essas são as medidas dos catetos e da hipotenusa, eu quero mostrar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, eu quero chegar nisso daqui, né? E como é que a gente vai chegar nessa conclusão? Basicamente, eu vou transformar essa conclusão aqui algébrica, né, em uma dedução geométrica. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se um cateto mede A, o outro mede B e o outro mede C, né, a hipotenusa mede C, A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado, nada mais são do que as áreas, né, dos quadrados que possuem por aresta exatamente essas medidas. Então, eu meio que anexo, né, acoplo quadrados de lados A, B e C, né, que é os catetos e também a hipotenusa. E depois que eu faço isso, basicamente o problema se reduz, né, ou se transforma, vamos dizer assim, no problema de mostrar que a área desse quadrado mais a área desse quadrado é igual à área desse quadrado aqui de baixo. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso então? Vejam só, essa aqui que é a ideia mais legal, né? Preste atenção nessa construção geométrica que eu vou fazer aqui, né? Deixa eu trazer essa figura um pouquinho mais para cá. Eu consegui dar um zoom melhor e vocês enxergarem bem aqui. Acho que aqui tá bom. Olha só, cara, o que é que eu vou fazer, tá? Eu tirei, por enquanto, o preenchimento aqui dos quadrados, para a gente ficar um pouco menos de poluição visual nas construções que eu vou fazer. E por enquanto só o que eu fiz foi dar nome, né, aos vértices aqui desses quadrados. A, B, C e assim vai. Para ficar mais fácil, né, a comunicação e a referência que eu vou dar para vocês, a construção que a gente vai fazer. Então, qual que vai ser o truque aqui, cara? Eu vou começar, olha, puxando, né, a altura aqui desse triângulo. Olha só, essa alturinha aqui desse triângulo retângulo, vou puxar ela e vou estender. Tá? Vou estender até o final aqui, até intersectar com o quadrado lá de baixo, tá? No lado mais inferior. Então eu começo fazendo isso, eu estendo, tá, essa altura e depois eu conecto os pontos CF e AD. Tá? Conecto CF e AD. Então quando eu faço, por enquanto, essa simples construção, pode não parecer que a gente fez muita coisa, mas na verdade a gente fez, porque, de certa forma, quando eu construo um triângulo, que são esses dois triângulos aqui, ó, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, quando eu construo esses dois triângulos que se intersectam e também intersectam o quadrado vermelho e o quadrado amarelo, a gente meio que relaciona, né, esses dois quadrados, que é o que eu quero fazer no final do dia. Eu quero relacionar os quadrados vermelho, né, e depois o azul também, ao quadrado amarelo, para poder comparar aí as áreas. Então, se eu quero relacionar eles, nada mais natural
do que eu trabalhar com figuras que eu tenho conhecimento, que são os triângulos, né? E puxando, né, segmentos aqui que me ajudem a construir nessa relação. Nesse caso, só tracei uma altura e uni ali, né, alguns vértices que relacionassem os dois quadrados. Então eu começo minha construção dessa maneira. Agora que eu tenho isso, tá, o que é que eu tenho que perceber? Olha só, esse lado aqui, ó, esse lado do triângulo, que também é um lado do quadrado, né, eles compartilham esse lado, é igual a esse lado aqui. Tá? Porque, bom, é um quadrado, né, esse quadrado vermelho, todos os lados dele são iguais, portanto, esse lado é igual a esse. Então, o que isso significa, né? Que se eu chamo esse lado aqui de um tracinho, esse lado aqui também vai poder ser referenciado como um tracinho. Tá, mas o que é que esse lado aqui ele tem de especial? Ora, esse lado aqui, né, é um lado desse triângulo ABD. Esse lado aqui, ó, que eu estou marcando com um tracinho, é um dos lados do triângulo ABD. E ele mede um tracinho vermelho. Tá. Mas esse outro lado aqui, ó, que também tem um tracinho vermelho, esse outro lado, é lado desse outro triângulo que eu havia mencionado, o triângulo CBF. Então, por enquanto, que informação eu tenho? Eu tenho que o triângulo CBF e o triângulo ABD, eles têm um lado em comum. Tá? Tem um lado que tem a mesma medida. A dizer, esse daqui para o triângulo ABD e esse daqui para o triângulo CBF. Tá? Não se perde, a gente está por enquanto só procurando uma relação aqui entre os triângulos. Eu já vi que eles têm um lado em comum. Outra coisa que desse desenho eu já consigo perceber que eles têm em comum também, seria esse outro lado que eu estou rotulando aqui com dois tracinhos, nesse caso em relação ao quadrado amarelo. E por quê? Ora, se é um quadrado, esse lado é igual a esse. Porém, esse lado aqui é um lado do triângulo ABD. Por outro lado, esse lado aqui é um lado do triângulo CBF. Então, no final, eu já vi, cara, que o triângulo ABD e o triângulo CBF, eles já têm dois lados iguais. Tá? Esses triângulos eles têm dois lados iguais. E mais ainda, tá? Como esses triângulos são triângulos retângulos, né? Esses caras aqui são ângulos retos, porque são ângulos internos de quadrados, o que é que segue? Que esse ângulo alfa aqui, ele é comum tanto a CBF, por esse ângulo aqui, quanto a ABD, por esse outro ângulo aqui. Então, alfa pertence ali meio que aos dois ângulos internos dos triângulos, e além disso, eles compartilham os ângulos de 90 graus. Ou seja, qual a conclusão que eu chego aqui? Que esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são o mesmo ângulo. Ambos são a soma de 90 com alfa. Tá? Então, os dois triângulos, eles têm lado, ângulo, lado igual. Pula barulheira, hein? Eu resolvi colocar aqui esse cenário, né, para a aula de hoje, algo mais natural, estando pro lado fora de casa, e eu deduzi que, estando com esse microfoninho aqui, que ele é redutor de ruído, poderia não gerar problemas, né, para a aula. Então, depois até coloquem para mim, por favor, esse feedback, se vocês escutam essas aulas um pouco mais na natureza aqui, né, no lado de fora de casa, se o áudio não está atrapalhando. E, enfim, deixem aí o feedback, qualquer coisa, se vocês preferirem, eu posso dar aulas também em ambientes mais fechados. Mas tá lá, vamos voltar. Então, eu cheguei à conclusão que os triângulos, eles têm lado, ângulo e lado em comum. Tá? No caso, o ângulo seria esse daqui e esse outro aqui, né? Se eles têm lado, ângulo, lado em comum, os triângulos, eles são congruentes, cara. Não quero tomar muito do seu tempo, só queria te avisar que se você quer aprender cálculo, tá rolando agora a lista de espera do Lições de Cálculo aqui da editora 314. A segunda edição do livro está chegando, com muitas novidades comparado à primeira edição. Se você tem interesse em aprender cálculo, clica aqui no link que está na descrição do vídeo para poder entrar na lista de espera e receber todas as informações de antemão. Até lá. Olha só, eu pintei aqui de amarelo os triângulos ABD e CBF. Se eles têm lado, ângulo e lado em comum, eles são triângulos congruentes, tá? Pelos critérios aí de congruência. Tá bom. Então, acabei de descobrir que os triângulos são congruentes. E daí? O que é que essa relação sobre os triângulos me dá? Aqui que vem o pulo do gato, cara. Quando eu fiz essa decomposição, tá?
quando eu fiz essa extensão, na verdade, da altura ali do triângulo, eu dividi esse quadrado amarelo aqui em dois retângulos menores. A dizer, esse retângulo aqui, né, e esse outro retângulo aqui. Então eu dividi o quadrado em dois retângulos. Esse primeiro retângulo aqui, ele vai estar relacionado com a área do quadrado vermelho lá, pelo que eu já vou argumentar. E esse outro retângulo aqui vai estar relacionado com a área do quadrado azul, pela construção que eu vou fazer também daqui a pouco. Então, essa congruência entre os triângulos, ela é essencial, porque, olha só, vamos olhar primeiro para o triângulo ABD. Tá? Esse triângulo ABD, ele tem uma base BD, tá? E ele tem uma altitude, né, associada aqui, que tem esse mesmo comprimento horizontal entre a separação, né, entre essa reta aqui, BD e AKL. Esse comprimento aqui, ele é a altura desse triângulo ABD. Portanto, se a base do triângulo é BD, né, e a altura é esse comprimento aqui, que na verdade é o mesmo comprimento, né, aqui do retângulo, a outra aresta do retângulo, então, cara, a área desse triângulo, que é base vezes altura sobre 2, e a área do retângulo, que é só base vezes altura, sendo a mesma base e a mesma altura, a área desse retângulo, ela é o dobro da área do triângulo. Tá? Para eu colocar aqui em palavras, vamos dizer assim, né? Eu vou dizer que a área do triângulo ABD, é metade da área do retângulo BKLD. Tá? E qual que é a grande questão, cara? Se esse triângulo ABD é congruente ao outro triângulo CBF, e esse outro triângulo ele tem base FB e altura, que é esse outro segmento aqui cinza. Olha aqui, ó, se eu estendo aqui em cinza, preste atenção. Cinza não, em preto, né? Deixa eu botar em outra cor para você poder ver melhor aqui, em cima do desenho. Estou estendendo. Tá vendo que ele forma aqui o triângulo? Eu tenho base FB e tenho altura, que é esse segmento cinza. Essa altura tem o mesmo comprimento desse lado do quadrado, né? Portanto, base vezes altura no quadrado é a área do quadrado, e base vezes altura do triângulo sobre 2 é a área do triângulo. Portanto, esse triângulo CBF, ele tem metade da área daquele quadrado vermelho. Né? Olha só. A área do triângulo, nesse caso CBF, a área do triângulo CBF é igual a metade da área do quadrado BFGA, ou ABGF, que seja. ABGF. Tá? Então, cara, olha como foi fundamental a construção desses dois triângulos congruentes, porque o fato dos dois triângulos serem congruentes acabou implicando em a área do retângulo, né, aqui de baixo, o da esquerda, ser igual à área lá do quadrado vermelho. Então, nesse momento, talvez você fale, puta merda, bicho, como que eu ia pensar nesse trem? Como que eu ia pensar em fazer essas construções que você fez, em procurar uma relação de congruência entre os triângulos? E a verdade é que você, muito provavelmente, não faria isso direto, né, por intuição, não seguiria meio que automaticamente, né, de imediato para essa conclusão. Tudo são construções, você tem que ir tentando, você tem que ir usando o que você tem de conhecimento. E na geometria, o que é mais elementar do que um triângulo, né? O polígono de menor número de lados. Então, eu construí ali os triângulos e tentei relacionar a área de um quadrado com a área do quadrado lá de baixo, ou pelo menos uma parte dele, já que se a soma do vermelho com o azul tem que dar a área do quadrado amarelo lá embaixo. Então, por definição, né, apenas uma parte do quadrado amarelo vai ser relativa ao quadrado vermelho e apenas a outra parte do quadrado amarelo vai ser relacionada com o quadrado azul, tá? Então, enfim, só para te mostrar um pouco de
te dá um pouco mais de amparo, né, racional, um amparo lógico, de como que a gente chegaria aqui. É usar o que você tem de conhecimento, fazendo um pouco de construções e tentar relacionar, né, para chegar onde você quer chegar no final de contas, que é provar aquele resultado lá. Enfim, muito legal nesse raciocínio. Basicamente provamos que aquele retângulo ali de baixo tem a mesma área do que aquele quadrado vermelho. Tá, e agora? Bom, agora resta a gente mostrar que essa área aqui, ó, desse retângulo menor é igual à área do quadrado azul. Quando eu faço isso, eu mostro que a área do quadrado amarelo é igual à soma da área do quadrado vermelho com do azul. E dali vai seguir a relação algébrica do Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, como a área desse triângulo é igual a isso, e a área desse triângulo é igual a isso, e a área dos triângulos são iguais, porque eles são triângulos congruentes, segue que a área do retângulo e do quadrado também são iguais. Agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer, só que para relacionar esse triângulo, ou melhor, esse retângulo menor aqui com o quadrado. Mesmíssimo raciocínio, cara. Depois que você fez a parte mais difícil, que foi descobrir ali o primeiro, né? Esse segundo fica mais fácil. Então, olha, faço aqui esse primeiro triângulo relacionando o quadrado azul, né, ali com o triângulo retângulo. E depois faço esse outro triângulo aqui relacionando o retângulo, o setor ali do retângulo amarelo, né, com o triângulo retângulo também. Então, esses dois triângulos se intersectam aqui, né? Os triângulos se intersectam e ambos estão relacionados com o triângulo preto original, que está ali no meio. E agora a gente segue a mesma linha de raciocínio, cara. Esses dois ângulos aqui são ângulos de 90 graus. E esses dois triângulos que estão em roxo, ou rosa que seja, eles possuem esse ângulo aqui sendo 90 mais beta. Aqui também, ó, 90 mais beta. Então eles têm esse ângulo em comum. Esse lado aqui do quadrado amarelo, né, que é um lado desse triângulo BCI, ele também vai ser compartilhado pelo outro triângulo. Olha aqui, ó, esse triângulo tem um lado também, dois tracinhos, e aqui faz parte do quadrado amarelo. O quadrado amarelo tem todos os lados iguais, então esse lado é igual a esse. Já compartilham agora um ângulo e um lado, tá, que eles têm em comum. Mesma ideia aqui para o quadrado azul, ó. O quadrado azul eu tenho esse triângulo aqui, que vai ter esse lado, e eu tenho aqui para o triângulo ACE também esse outro lado, que é um lado do quadrado, né? Tem o mesmo comprimento daqui e daqui. Portanto, esses triângulos compartilham lado, ângulo, lado, e dessa maneira a gente pode concluir que eles são triângulos congruentes. Então, agora que eu sei que esses dois triângulos são congruentes, né, eu sigo o mesmo raciocínio de entender que, ora, eu tenho uma base aqui, e eu tenho essa altura, né, que eu estou colocando aqui em cima. Então, base e altura. Relaciono a área desse triângulo com a área do retângulo. E faço a mesma coisa com o outro lá. Olha só, tenho essa base aqui, CI, e tenho a altura, tem esse comprimento aqui. Olha só, se eu estender aqui, dá para você ver melhor como que eles formam o triângulo. Então eu tenho a altura, tenho a base, multiplicando, é a mesma coisa que eu fazer base vezes altura aqui no quadrado. Então a área desse retângulo aqui é igual à área desse quadrado aqui. Tá exatamente a mesma linha de raciocínio que eu acabei de fazer para vocês aqui em cima. Acho que eu não preciso repetir, é a mesma coisa. Contanto que eu mostro para vocês como que esses dois triângulos são construídos, isso está mostrado, né, que essas áreas dos triângulos são iguais, porque eles são congruentes, e que esses triângulos relacionam o retângulo e o quadrado, tudo que a gente queria mostrar, né, está mostrado. Então, olha só, a área do quadrado azul é igual à área daquele retângulo ali embaixo, né? Aquele setor ali embaixo do quadrado amarelo. Agora pronto, cara. Agora eu cheguei à conclusão que a área do quadrado amarelo ali embaixo é a soma daquela área vermelha do quadrado com a área azul do outro quadrado. Juntos eles formam todo o retângulo, melhor, todo o quadrado amarelo, que por sua vez tem a aresta C, né?
Portanto, a gente chega à conclusão que a área desse quadrado mais desse quadrado dá igual a desse. Como o primeiro quadrado tem a aresta A, esse tem a aresta B e esse tem a aresta C, segue que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ô bicho, fala sério comigo, velho. Quando foi a última vez que você viu um resultado desse nível de construção e de beleza, né, bicho? O Euclides realmente era um cara completamente fora da curva, muito genuíno e muito à frente do tempo dele, né? Eu espero que você tenha curtido, né, a aula de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar um tapa no gostei. Se você não gostou do barulho, se é que tá fazendo barulho dos caminhões, me avisa aí também para eu poder gravar aulas mais em ambientes mais fechados. Mas eu achei que seria legal, né, dar uma dinamizada e também fazer algumas aulas aqui do lado de fora. Enfim, passa aí teu feedback, passa aí sugestões de assuntos que você quer ver para as próximas aulas para eu poder trazer. E como sempre, não se esquece de se inscrever e dar um tapa no gostei para poder melhorar o meu alcance e me incentivar a trazer mais aulas para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê na próxima aula.